Graça e paz, meus irmãos, tudo bom? Quem está falando é o Ronaldo Lucchini, aqui de volta, em nome de Jesus Cristo, vamos finalizar esse estudo do livro de Mateus. Hoje, o dia 23 de outubro, nós vamos ler o capítulo de número 23 do livro de Mateus. Vamos fazer um pequeno estudo, um breve estudo. Primeiro, eu gostaria de agradecer você que está nos acompanhando a todo instante, agradecer a propaganda que está acontecendo do nosso canal, do nosso vídeo. Eu quero desafiar você a divulgar, a compartilhar esse vídeo, compartilhar esse estudo com outros que precisam também ser abençoados. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir e ajude o nosso canal. Nós retomamos o nosso Ministério dos Invisíveis nas ruas, levando marmitas a mais de 100 pessoas toda semana. É um pequeno ministério, mas é um grande ministério nas mãos do Senhor. Eu sei que você pode fazer a diferença, assim como todos nós podemos fazer a diferença. Você já vai fazer uma grande diferença clicando no joinha, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando esses vídeos, amém? Então vamos lá. Capítulo 23 do livro de Mateus. Jesus começa um seu discurso, uma pregação, falando a respeito dos falsos líderes religiosos, porque nesta época os líderes religiosos, olha só, falando na época de Jesus Cristo, não na de agora, mas vocês vão ver que é uma grande comparação e uma grande... parece que ele está falando dos dias de hoje, irmãos. Você vai ver, acompanha comigo. Porque nessa época eles eram destituídos de 3 coisas: sinceridade, compaixão e humildade. Eles eram desprovidos, eles não davam muito valor à sinceridade nos seus corações. Eles viviam pessoas que eles não eram, viviam de marketing, viviam de brilho, viviam de likes. Eles não tinham compaixão pelo próximo. Eles não tinham um coração quebrantado pela dor do seu próximo e também não tinham nenhum pingo de humildade. Onde a palavra fala que eles andavam com colares lindos e maravilhosos, roupas diferenciadas do seu povo, não tinham cheiro de ovelha. Ainda hoje em dia nós podemos ver que existem muitas igrejas que os pastores não têm cheiro de ovelha. Muitas igrejas nas quais os pastores eles ficam longe do seu rebanho, longe das suas ovelhas, e se dizem pastores. Existem pregadores e existem pastores. Pastor é aquele que fica ao lado da sua ovelha, sabendo os carrapichos e os carrapatos que cada ovelha contém. Mas vamos lá. O seu propósito era denunciar publicamente os pecados praticados pelos escribas. Quais seriam esses pecados, pastor? Aqui eu anotei alguns no meu caderninho de estudos. Primeiro era usurpação de autoridade espiritual, porque no versículo 2 ele diz que assentaram-se os escribas e os fariseus na cadeira de Moisés. Porque eles estavam roubando a autoridade espiritual. Tudo o que acontecia na vida deles era devido a Deus, devido ao sacrifício de todos os cristãos até aquela época. E eles estavam falando que tudo o que acontecia era por causa das atitudes deles e era por causa daquilo que eles faziam. E isto é totalmente enganoso. Todos os pastores que falam, todos os líderes que falam a respeito de discipuladão, de apontar o pecado do próximo, está cometendo um grande erro com o seu próprio pecado. Em segundo lugar, eles não praticavam o que ensinavam. No versículo 3 diz: fazei e guardai tudo quanto eles disseram, porém não os imites nas suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, isso é uma coisa muito séria que está acontecendo no meio cristão. Nós falarmos uma coisa e praticarmos outra. Nós falamos de amor e praticamos o ódio. Você tem que ser aquilo que você fala. Se você não é, não fale. Não fale, porque você vai ser cobrado pelas palavras que estão saindo do seu lábio. Preste muita atenção nisso. E desde aquele tempo eles já não não ensinavam o que praticavam. Só ensinavam as coisas boas, mas praticavam coisas ruins. Como está a sua vida com Cristo?
Você tem praticado as coisas boas ou você só tem falado das coisas boas e praticado coisas ruins? Outra coisa também que eu anotei aqui, eles sonegavam ao povo a verdade. Me oprimiam o povo com preceitos humanos, no versículo de número 4. Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. É fácil eu oprimir o povo pelas coisas que eu tenho que fazer. Como assim? É fácil você falar que o cristão, para ir na sua igreja, ele tem que estar vestido de forma diferenciada, tem que estar com terno, tem que estar com uma gravata. É fácil você falar, às vezes vamos por outro lado, é fácil você criticar aquele que entra de gravata e de terno na sua igreja. É fácil você colocar os seus preceitos humanos em cima da sabedoria divina. Isso é fácil fazer, porque você é o púlpito e a liderança religiosa, ela te dá muito poder. E o poder que ela te dá é único e exclusivamente da parte de Deus. O que Deus mandar você fazer, você faça. O que Deus não mandar você fazer, não faça. Sigam líderes que falam a respeito da palavra de Deus e se modelam as suas vidas sem nenhum tipo de preconceito. Amém? Mas vamos lá, o que mais tinha, pastor? Nessa primeira... eles eram obcecados por aplausos humanos, dos 5 até o 7. Diz, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus lactáceos, alongam as suas franjas, amam primeiro o lugar dos banquetes e as próprias cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e ao serem chamados de mestres pelos homens. Líderes, eles não querem ser aplaudidos. Líderes, eles não querem ser exaltados e nem glorificados. Porque os líderes de Deus, os líderes evangélicos, os líderes que seguem o evangelho de Deus, você vai ver que eles não gostavam de aplausos. Você lembra quando Pedro chegava nos lugares, as pessoas se ajoelhavam aos pés de Pedro, se ajoelhavam aos pés de Paulo, que ele falava, levante-se, porque eu sou humano igual a você. Eu só sirvo a um Deus que pode ser glorificado, só um Deus que pode ser exaltado. Não sigam a homens que pegam a glória para si mesmo. Eles são ávidos por títulos humanos. Você já viu quanto tem de discussão nas igrejas hoje por causa de títulos, por causa de microfone? Quantas discussões nós vemos por causa de vídeos ou por causa de que não estamos dando a devida importância para pessoas importantes? Deixa eu falar uma coisa para você que está indo na sua igreja e quer ser reverenciado. O único a ser reverenciado na igreja é Jesus Cristo. Pastores não podem ser reverenciados. Apóstolos não podem ser reverenciados. Jesus Cristo pode ser e deve ser reverenciado. Somente Jesus. Uma das solas é somente Dio Glória. Somente a glória, somente para Deus. Amém? Vamos lá. Cadê? Isso. E na segunda parte já desse discurso, dessa pregação que Jesus Cristo faz, que vai do 13 até o 36, Jesus começa a condenar, primeiro foi os ais dos profetas, os falsos líderes, e agora ele chama os líderes religiosos de hipócritas. Hipócritas é uma palavra grega que ela vem de ator, derivado de ator. Então é a mesma coisa que os pastores estarem em cima dos púlpitos fazendo um papel fictício, um papel que eles não vivem aquilo que eles falam. Você já viu, existem alguns pastores que mudam o jeito de falar quando estão no púlpito e dentro de casa eles são diferenciados. Por que isso? Por que não falar do jeito que você fala na sua casa, no seu púlpito? Por que não falar do jeito que você fala no seu trabalho, no seu púlpito? Por que você tem que engrossar a voz quando você vai falar de Deus? Por que você tem que mudar a sua tonalidade quando você vai falar de Deus? Ah, pastor, mas o Espírito Santo de Deus faz isso. Eu acredito que pode ser. Mas o Espírito Santo de Deus, ele age de forma diferenciada. Por que esses pastores, eles fazem sempre a mesma tonalidade de voz em todas as pregações? Que espírito é esse que faz zombaria e gritaria? Mas vamos lá. Falsos líderes são amaldiçoados porque não entram e ainda impedem as pessoas de entrar no reino de Deus. No versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais os outros que querem entrar. Olha, por quê? Porque direcionam errado. Se a palavra de Deus fala que a porta é estreita, pastores estão falando que a porta é larga. Se a palavra de Deus fala que é necessário se obedecer, muitos pastores falam que isso não tem tanta importância. Preste muita atenção no que está acontecendo nas nossas igrejas. Outra coisa que aparece aqui no versículo 14, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis prejuízos muito mais severos. Olha aí, falsos líderes são amaldiçoados porque são movidos pela cobiça e exploram os mais fracos e os fracos intelectualmente falando. Quem de nós não gosta de ouvir uma pessoa que tem uma boa dicção, uma boa falácia? Quem gosta de ouvir algumas pessoas que têm uma boa apresentação? É fácil você ouvir essas pessoas, mas não se esqueça que Jesus Cristo, ele veio e ele não tinha onde repousar a cabeça. Que Jesus Cristo andava com as sandálias machucando os seus pés. Jesus Cristo, ele suava sangue por você, somente por você. E aí você cala e começa a seguir pessoas que arrancam toda a lã de você sendo ovelha. Cuidado, tome muito cuidado com isso, tá bom? Em terceiro lugar, falsos líderes são amaldiçoados porque faziam prosélitos para si mesmos. O que seriam prosélitos? Como está escrito no versículo de número 15. Cadê? Isso. Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélitos seriam seguidores. Prosélitos de Cristo são seguidores de Cristo. Prosélito para nós, homens. Prosélitos do Ronaldo. Como dizem pessoas que você está indo na igreja de fulano de tal, na igreja de Beltrano de tal. Você está indo na igreja de Jesus Cristo. Não deixe as pessoas falarem outra coisa. Você é discípulo de Paulo, você pode ser discípulo de Ronaldo, mas a igreja pertence a Jesus Cristo. Eu não quero seguidores para mim. Não existem seguidores de Paulo, não existem seguidores de Pedro. Existem seguidores de Jesus. Existem cristãos que são pequenos cristos, não são Paulinhos, não são Pedrinhos, não são Ronaldinhos, são cristãos, que são seguidores de Cristo. Vamos lá, seguindo rapidamente, porque já deu 12 minutos. Falsos líderes são amaldiçoados porque conduzem o povo a um erro espiritual. No versículo 16 até o 22, Jesus fala que são cegos guiando cegos. São pessoas cegas. E você já tentou guiar um cego? Guiar um cego é muito fácil, mas você já tentou ser direcionado por um cego. Você não consegue. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui dessa passagem em que Jesus Cristo quer acentuar e quer abrir os nossos olhos com relação ao quê? Com relação aos falsos profetas, aos falsos líderes. E o último lugar que eu queria acentuar com vocês. Falsos líderes são amaldiçoados porque valorizam coisas menores e desprezam as coisas mais importantes. Eu conheci um irmão que ele não passava na entrada da cidade de Peruíbe, porque tem uma pirâmide lá e a cidade, ele dizia que a cidade era, como fala, ela era dada aos maçons e não podia passar no meio da pirâmide porque ele achava que aquilo lá ia amaldiçoar ele. Mas do mesmo jeito que ele não passava embaixo da pirâmide, ele mentia, ele enganava o seu próximo, ele batia na sua esposa. E aí, o que é isso? Você está exaltando pequenas atitudes na sua vida e deixando aquilo que Cristo nos ensinou para baixo do tapete. Você tem sido dessa forma. Se você tem sido dessa forma, se o seu líder tem sido dessa forma, irmão, está na hora de você rever os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. O seu modo de vestir não vai salvar você. O seu modo de agir vai salvar você. Porque a sua crença em Jesus Cristo faz com que o seu modo de agir seja diferenciado deste mundo. Amém? Outra coisa que eu quero acentuar para finalizar já esse versículo, puxa, tem tanta coisa para falar, irmãos, que são fingidos espiritualmente.
são amaldiçoados, porque eles perseguem aquele que verdadeiramente prega a sua palavra, mas existem pouco tempo para nós. Como eu falei, é um estudo condensado da palavra de Deus. Por que condensado? Porque eu quero desafiar você a estudar a palavra e você a ter as suas próprias experiências na leitura da Bíblia, amém? Mas vamos lá, porque Jesus Cristo finaliza esse discurso falando o quê? Com um profundo lamento sobre Israel, no versículo 37, que ele chora por Israel. É engraçado ele falar dos líderes religiosos, das falsas doutrinas, e aí ele chorar por Israel, porque nessa época Israel estava sendo direcionada por pessoas que tinham rejeitado o próprio Filho de Deus e falavam que estavam sendo lideradas e livres. Por quê? Porque aquilo que elas estavam fazendo estava certo, sendo que negaram o próprio Deus. E aí ele chora por Israel e ele faz uma profecia dramática. Qual seria a profecia de Jesus? Eu quero ler aqui com você, que está lá no finalzinho. Eu afirmo, versículo 39, eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão, Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, busca salvação enquanto se pode achar, tá bom? Que Deus possa te abençoar com mais este pequeno vídeo e Deus possa ter edificado um pouco mais a sua vida, assim como tem edificado a minha, tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amanhã estaremos com o capítulo 25 para dar continuidade ao estudo do livro de Mateus. Um beijo bem grande no seu coração e Deus possa continuar edificando a sua vida. Fui! Au!